objetivo e instrução específica. O STJ também reafirma que é necessário um pedido expresso para a fixação do valor. No caso, faltam esses elementos, o que leva à conclusão, à exclusão da indenização. Recurso conhecido e parcialmente provido com a redução da pena. É o voto. Colho o voto da desembargadora Lira. Ratifico. Voto provisório, excelência. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. Também acompanho o voto do relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do apelo para dar-lhe parcial provimento. Na sequência, chamo o item 2 do roteiro de pauta. Apelação de número 0200063, dígito 63.2023.8.06.0302. Apelante J.O. da S. Apelado o Ministério Público. Relatoria do desembargador Carneiro Lima e de minha revisão. Concedo a palavra nesse momento a Sua Excelência, o doutor advogado Antônio Teixeira de Oliveira, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta egregia corte, excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores, componentes desta Câmara Julgadora, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, minhas saudações, com satisfação estar com vossas excelências nessa sessão para tratarmos de assunto de interesse da sociedade e do réu ora apelante. Quero saudar os colegas advogados e advogadas, a Defensoria Pública, os serventuários da casa, todos que estiverem presentes nessa sessão. Excelências, neste recurso de apelação, a defesa se insurge contra a sentença prolatada no juízo de primeiro grau e pede principalmente que seja reformada a sentença do tocante à condenação. Trata-se de um processo de estupro de vulnerável, em que, na fundamentação da sentença, o juiz ele considerou como prova única e determinante a palavra da vítima. E, ao relatar, aliás, consignar a palavra da vítima, na sentença, a página de 130, número 139, restou consignado que, segundo a vítima teria dito, que o réu pegou a mão da vítima e colocou sobre sua genitália. Esse é o fato específico. A vítima disse que estava na casa, na sala da casa do réu, o qual é casado com sua tia, e, em dado momento, ela viu que o réu se aproximou da cadeira onde ela estava, pegou a mão e puxou para a sua genitália. A vítima, ela usa essa expressão, excelências, conforme está registrado na mídia da audiência de instrução e julgamento, e ela usa essa expressão: ele puxou a minha mão e eu puxei a mão. Em nenhum momento a vítima diz que a mão do acusado, aliás, a mão dela, chegou a tocar a genitália do acusado. Ela diz claramente, olha, pegou a minha mão e puxou para a genitália. Diferentemente do que restou consignado na sentença, onde foi transcrito que o réu teria pegado a mão da vítima e colocou sobre a sua genitália, ou seja, a genitália do acusado. E aí a defesa, ela levantou um ponto, excelência, com esteio do princípio do pró-réu, em primeiro lugar, com relação ao dolo.
Porque a vítima, ela diz que o réu se aproximou de sua cadeira, puxou a mão para a sua genitália e ela puxou a mão. E, não obstante, não chegou-se a ter clareza se a mão da vítima chegou a encostar na genitália do acusado. E aí vem a dúvida: qual seria realmente a intenção do acusado? Porque não há parâmetros objetivos para se confirmar que a intenção do acusado era a prática de um ato libidinoso. É a primeira questão. A dúvida quanto à intenção do acusado, ao dolo específico de praticar ato libidinoso, de satisfação de lascívio. Porque a única informação da vítima, ela parou aí, ela não disse realmente a mão do acusado, aliás, a mão dela, em posse na mão do acusado, chegou a tocar a genitália do acusado. E, portanto, eis aí a dúvida em que a defesa argue em benefício do acusado, em homenagem ao princípio do pró-réu, e solicitou a absolvição com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, tendo em vista que essa informação ela é insuficiente para se consubstanciar uma repressão tão alta, uma penalidade tão alta, uma consequência tão gravosa. E a defesa, em primeiro lugar, ela vem diante de Vossas Excelências requerer a reforma da sentença em homenagem ao princípio do indúbio pro réu, porque não restou em nenhum momento comprovável de que a intenção do réu seria praticar o ato libidinoso. Ora, é verdade que no julgamento dos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima ela possui uma relevância ímpar. Todavia, Excelência, de acordo com o próprio entendimento jurisprudencial, essa relevância ela tem que ser conferida de acordo com outros elementos probatórios. E nos autos, há somente o depoimento da vítima quanto ao fato, quanto à ocorrência do fato, e a vítima limitou-se a descrever esta dinâmica. Portanto, a defesa entende que não é razoável a condenação, mesmo em que pese o entendimento da relevância sobre o depoimento da vítima, mas nessas circunstâncias, as informações trazidas pela vítima não são suficientes para substituir o princípio do indúbio pro réu. Então, por isso, a defesa vem rogar absolvição pela insuficiência de provas, Excelência. O que, inclusive, se baseia também no entendimento jurisprudencial, porque no que pese essa posição a respeito da relevância da palavra da vítima em julgamentos desta natureza, as cortes pátrias, elas realmente firmaram esse entendimento de que se realmente houver outros elementos de prova, que no conjunto se chegue à certeza penal suficiente para a condenação, então, realmente, a palavra da vítima ela assume uma relevância indiscutível, o que não é o caso. Portanto, a defesa vem rogar para que seja, em obediência ao princípio do indúbio pro réu, seja o acusado absolvido. Em segunda questão, Excelência, a defesa tem o entendimento seguinte: se porventura esta corte considerar que é suficiente a descrição expressada pela vítima, que, segundo ela, o acusado teria puxado sua mão para tocar em sua genitália, e diante da ausência de prova de que houve realmente esse toque, a defesa pugna em pedido alternativo pela desclassificação do delito da sua forma consumada, conforme foi determinado na sentença, para a sua forma tentada. E, neste caso, Excelência, claro que esse pedido é um pedido secundário, alternativo. Mas observem bem, Excelência, se caso é um entendimento desta corte que a condenação deve ser confirmada, a desclassificação ela se impõe. Seja pela dúvida, aliás, pela não comprovação, melhor dizendo, de que houve um toque
em partes íntimas. E aí, conforme a vítima disse, eu puxei a minha mão. Eu puxei a minha mão. Ele puxou a minha mão em direção à sua genitália, mas eu puxei a minha mão. E, neste caso, se de fato a vítima realmente ela está certa de que a intenção do acusado seria praticar consigo um ato libidinoso, nós estaremos diante de um crime tentado, cuja consumação não teria ocorrido em razão da atitude da vítima em puxar sua mão. E isso a defesa requer, excelência, firmada no princípio da proporcionalidade, que observa-se nos autos em que a conduta ela não possui uma gravidade semelhante a casos outros, ou seja, o bem tutelado ele não sofreu uma lesão de tal monta, se é que sofreu, ele não sofreu uma lesão de tal monta que justifique a condenação do acusado em 13 anos e 3 meses de reclusão. É verdade que os crimes desta natureza devem ser punidos com rigor. Mas esse rigor, excelência, tem que ser rigor da justiça. Não é um rigor meramente moral. Não é um rigor meramente imaginativo. E o rigor da lei, neste caso, repito, se é que a intenção do acusado era levar a mão da vítima à sua genitália, não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme a própria vítima. Ela deixou isso claro quando inquirida perante o juízo. Então, excelências, é exatamente, para ser claro, em que a defesa em sustentação oral, ela coloca, em primeiro lugar, é o pedido de absolvição pela insuficiência da prova, tendo em vista que os elementos dos autos não são suficientes para se ter certeza que a intenção do acusado era levar a mão da vítima até a sua genitália. Ou seja, se a intenção do acusado era, de fato, praticar um ato libidinoso ou não, porque não há outros elementos. Então, é o pedido principal da defesa. E, em segundo, alternativamente, que se porventura o entendimento desta corte é entender que, de fato, há elementos para a condenação, que ocorra a desclassificação de estupro de vulnerável em sua forma consumada para sua forma tentada. E aí que seja aplicada uma pena em menor dose. Veja, excelência, nós estamos tratando de seres humanos. O acusado é um agricultor, é um pai de família. É um pai de família, é um ser humano. Segregado durante todo esse tempo. Talvez num regime fechado superior a 5 anos de reclusão. Pela ocorrência que está noticiada nos autos, indubitavelmente se afigura desproporcional, claramente desproporcional. Então, é com essas palavras e nesse entendimento que a defesa roga, diante de Vossa Excelência, desse Tribunal de Justiça, para que seja feita justiça diante dos princípios que nós temos a reger o direito penal e o direito processual penal. O indúbio pro réu e o princípio da proporcionalidade, caso esta corte decida em manter a condenação e, portanto, faça a desclassificação do delito para que se alcance a proporcionalidade da reprimenda. Esta é a postulação, excelência, quero agradecer aos senhores e às senhoras. Muito obrigado e até outra oportunidade. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente da Primeira Câmara Criminal do TJ, senhor Mário Parente Teófilo Neto, excelentíssimos senhores integrantes, desembargadores integrantes desta Câmara, senhora Lira Ramos de Oliveira, senhor Francisco Carneiro Lima, minhas saudações atenciosíssimas. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Teixeira de Oliveira, advogado que ocupa a tribuna de defesa, senhora Aline Paula Miranda, defensora pública que está nos assistindo virtualmente, todos os advogados que estão, o advogado que está aqui presente, também os advogados que estão. É um juiz? Ah, meus cumprimentos, doutor Cavalcante.
Não sabia que o senhor era advogado, mas meus cumprimentos. Muito bom o senhor estar aqui nos assistindo. Eu também vim aprender muita coisa aqui e tenho aprendido. Senhora Larissa Marinho Sacramento, senhor Lúcio César Lívio e o Paulo, que me receberam, servidores da Justiça, que me recebem tão carinhosamente, policial militar que está aqui fazendo a nossa segurança, meus cumprimentos. Terminando nosso curso, ainda tem uma estrofezinha, duas, aliás, do poema Os Medos. Você tem medo de quê? De não ouvir mais o barulho e a ventania, de perder os sentidos enquanto nada, de desaprender a cantar. E assim, o Ministério Público do Estado do Ceará vem essa tribuna sustentar a manutenção da sentença proferida pela primeira vara da Câmara, a primeira vara da comarca de Senador Pompeu, que condenou João Oliveira da Silva como incurso no artigo 217-A do Código Penal por 2 vezes a pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado. Essa menina, essa vítima, que a gente vai identificá-la apenas pelas iniciais SCSC, ela sofreu violência sexual quando ela tinha 9 anos e quando ela tinha 13 anos. Evidentemente, ela desaprendeu a cantar em razão dos reflexos negativos que ficaram no coração dessa menina. A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2024 e narram 2 episódios. O primeiro, ocorrido em 2016, o réu, que era tio afim da vítima, pegou sua mão, colocou sob a genitália enquanto ela assistia televisão na casa da tia. No segundo momento, em 2021, apertou suas coxas e disse: é grossa, né? E os fatos vieram à tona em 2022, apenas após um relato da vítima à psicóloga e, posteriormente, denúncia formalizada pela genitora da vítima. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base em todo o conjunto probatório reunido. Depoimentos de vítima, depoimentos dos pais da vítima, da tia, os boletins de ocorrências acostado às folhas 07 e 26, o relatório do CREAS, acostado às folhas 90 e 92, a manifestação do Conselho Tutelar, acostado às folhas 14 e 15, e o interrogatório do réu. A palavra da vítima foi firme, foi detalhada e foi coerente, foi corroborada por todos os elementos colhidos na fase instrutória, inclusive a escuta especializada, realizada em audiência, as folhas 108 e 109. O recurso, como bem disse o doutor, busca absolvição por ausência de prova suficiente para condenação e na existência do dolo específico. Alternadamente, ele requer a desclassificação para tentativa, sustentando que não houve efetivo contato com a genitália do acusado. Tais teses, evidentemente, não se sustentam. Primeiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é muito clara, não deixa dúvidas que o crime de estupro de vulnerável se consuma com qualquer ato libidinoso, independente da conjunção carnal ou da superficialidade da conduta. O tema repetitivo 11/2021, que está inserido no recurso especial de número 2172/883 de São Paulo, veda a desclassificação para tentativa. O depoimento da vítima de crimes sexuais possui especial relevância, conforme reiterado em inúmeros julgados que nós temos nos tribunais brasileiros. E eu cito 2, agravo regimental, 2 no agravo, no recurso especial de número 22.46269 de Goiás, o agravo regimental no habeas corpus de número 745846 de São Paulo. A defesa, sinto muito, não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a robustez da prova. Nenhum. A narrativa da vítima é precisa, emocionalmente impactante e compatível com o contexto de vulnerabilidade daquela menina que, evidentemente, desaprendeu a cantar. O réu, pessoa da confiança da família, tio afim da garota, se valeu da relação de parentesco para praticar esses abusos, circunstâncias que agravam ainda mais a sua conduta, conforme previsto no artigo 226, inciso 2 do Código Penal.
senhores desembargadores, não há dúvida razoável que autorize a aplicação do indúbio pro réu. Tampouco há espaço para desclassificação. O conjunto probatório é firme, é coeso e é suficiente para a manutenção da condenação. O Ministério Público não tinha outra opção senão requerer o desprovimento do recurso com a confirmação integral de toda a sentença condenatória em respeito à dignidade da vítima, à proteção da criança e à efetividade da tutela penal. Esse é o nosso posicionamento. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Carneiro Lima. Obrigado, presidente. Passo a leitura do projeto de emenda. Direito penal, direito processual penal, relação, recurso da defesa. Condenação pelo artigo 217-A, Código Penal. Pedido de absolvição, impossibilidade. Autoria e materialidade evidenciadas. Pedido de desclassificação para modalidade tentada. Não acolhimento. Dos meios da pena, análise de ofício. Sanção adequadamente estabelecida. Caso em exame. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de João Oliveira da Silva contra a sentença condenatória do juiz de direito da primeira vara com Marcos Senador Pompeu, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, aplicando a pena de 13 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. O recurso interposto, a defesa pleiteou a reforma da sentença, com a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória, os termos do artigo 1086 do 7 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade tentada, na forma do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Questão de discussão. 2. A questão de discussão consiste em saber se deve ser acolhido ou não o pleito absolutório, se deve haver a desclassificação para a modalidade tentada. Razões de decidir. 3. O efeito, a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por intermédio da portaria de instauração do inquérito, do boletim de ocorrência, do relatório do Conselho Tutelar, do relatório jurídico fornecido pelo CRES, dos demais elementos constantes do inquérito judicial, bem como pelas provas produzidas em juízo. 4. No caso de elementos informativos constantes do inquérito instaurado, bem como a prova produzida em juízo, aponta com segurança que o réu perpetrou o delito em questão, consubstanciado na prática de atos libidinosos, diversa na condição carnal em face da vítima. Foi feito, a vítima e as testemunhas descreveram em sede inquisitorial e em juízo a atuação delituosa, afirmando que o réu praticou atos libidinosos diversos da condição carnal, consistentes em colocar a mão da menor sobre suas partes íntimas. Já o réu negou os fatos, não apresentando justificativa plausível para afastar a veracidade das acusações. Ao observar os depoimentos especiais, percebe-se a coerência e a acessibilidade com que a vítima narra os fatos. Ademais, a genitora da ofendida, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou as práticas delituosas, destacando a mudança do comportamento de suas filhas a partir do momento em que o delito foi cometido. 5. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui grande relevância, posto que tais delitos, em regra, são perpetrados em ambientes isolados e sem testemunhas oculares, precedentes citados. 6. Considerando o contexto probatório, especialmente a afirmação peremptória da vítima e das testemunhas, reputa-se devidamente configurado o crime em análise, na forma consumada, não prosperando assim o pedido de absolvição formulado, nem o pedido de desclassificação para a modalidade tentada. 7. Analisando de ofício a dos meios das penas verifica-se que a sanção foi fixada em fato mais razoável,
mediante fundamentação adequada, devem ser, portanto, mantidas. 8. Mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, letra A do Código Penal. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e improvido. Deixa eu ver o voto, senhores. Pois não, desembargador Carneiro, confirmo o voto provisório já encerrado, acompanhando o entendimento do eminente relator pelo desprovimento do recurso. Colho o voto da desembargadora Lira. Eu também confirmo. Proclama-se assim o resultado. Primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento. Na sequência, chamo o item 7 do roteiro, pauta de número 36. Apelação de número 16.506, dígito 35.2025.8.06, sequência de 301. Apelante José Rabelo de Oliveira Filho, apelado ao Ministério Público, minha relatoria e revisão da desembargadora Lira. Conceda a palavra a Sua Excelência, a doutora advogada Vânia Gomes Castelo Branco, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo de 15 minutos. Mais uma vez, chamo a doutora advogada Vânia Gomes Castelo Branco, inscrita para fazer sustentação oral, para que, se estiver presente na sala virtual, acuse o seu comparecimento ou quem possa substituí-la com poderes nos autos para fazer sustentação oral na defesa do apelante José Rabelo de Oliveira Filho. Não havendo manifestação do comparecimento da advogada, fica prejudicada a sustentação oral, e sendo esse o último processo, passamos já na sequência a proclamar o resultado, tão somente como fazemos costumeiramente. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento. Doutora Larissa, quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite? 101 processos julgados nesta sessão em aproximadamente 4 horas de trabalho. Algum registro a fazer antes do encerramento? Desembargador Carneiro, desembargadora Lira. Desembargadora Lira entra de férias, né? Já desejar antecipadamente boas férias, né? Bom descanso, aproveite. Não havendo mais nada a tratar, antes de encerramento também, consignar o comparecimento do Sua Excelência, o doutor Juiz Cavalcante, aqui presente, né? Vem aqui prestigiar a nossa sessão, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. Declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos.